altura de falarmos com Bento Aires, membro do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Engenheiros, que presumo tenha acompanhado com muita atenção nos últimos anos, para não dizer décadas, todo este processo. Como é que olha para estas opções agora selecionadas? São demais? São de facto as melhores? Como é que vocês, a Ordem dos Engenheiros, também olham para este processo? Bom dia, muito obrigado. Eu queria ressalvar, antes de mais, aqui alguns pontos do que foi ontem anunciado pela Comissão Técnica Independente. A Comissão Técnica Independente apresenta um relatório que nos remete para um cenário quase de emergência da solução aeroportuária para Lisboa e também do país. E isso remete logo para 3 tempos de decisão. Um no momento imediato, que é o reforço da capacidade de Humberto Delgado e da Portela, outro para uma eventual fase de transição ou de um aeroporto escalável e outro para uma solução já mais definitiva. Como disse bem, nós andamos já há décadas a adiar a decisão de construirmos um novo aeroporto de Lisboa, com várias localizações, várias combinações que têm sido possíveis, mas chegamos a um ponto que isto é uma emergência nacional, conseguimos efetivamente executar e conseguir tomarmos uma decisão da localização do aeroporto. Sob o ponto de vista das 7 localizações e das 9 combinações que ontem foram conhecidas, eu acho que a Comissão Técnica Independente quis ser o mais ecuménica possível. E bem, porque ouviu as várias localizações, considerou que não eram viáveis bastantes daquelas que foram propostas, julgo 17 que só considerou 7 viáveis e que faz sentido que, sob o ponto de vista técnico, sejam todas estudadas e analisadas. Deixe-me também dizer que, para a Ordem dos Engenheiros, vê com bons olhos que o processo seja feito desta forma. A localização de uma grande infraestrutura, das decisões da ferrovia de alta velocidade, são decisões eminentemente técnicas. E é aos técnicos, aos engenheiros, que cabe suportar a decisão política. Ouvimos aqui falar sobre a forma como é que o novo aeroporto será pago. A Comissão Técnica Independente, naqueles 10 critérios, não indica e não fala sobre como é que vai ser analisada a viabilidade, quer os custos, quer a receita, e essa aí julgo que deve ser voltada para o Governo e que será uma opção política já a sua análise. Antes disto, o processo é eminentemente técnico e nós confiamos no caminho que a Comissão Técnica Independente está a seguir, uma vez que é uma decisão eminentemente técnica. E acredita, tendo em consideração também esse critério mais técnico e a situação do aeroporto de Lisboa, que as soluções mistas serão de preferir já um futuro longínquo aeroporto singular aqui na zona da Grande Lisboa? Eu acho que é mais ou menos consensual, e a própria Comissão Técnica ontem também indicou que uma solução dual é mais cara, mais penalizadora sob o ponto de vista ambiental e é uma solução que poderá ficar esgotada em 2040. Por isso, acho que a última coisa que nós queremos é transmitir de herança à geração dos nossos filhos aquilo que nós recebemos. Um país que não foi capaz de decidir a localização do aeroporto ou então decidir agora uma solução que ficará esgotada daqui a pouco mais de uma década. Na sua opinião, quais serão então os critérios fundamentais que agora, que é a parte mais difícil, não é, do processo, deveriam ser adotados? Se eu estivesse por dentro do processo de decisão na Comissão Técnica Independente, um dos meus principais critérios era a rapidez de execução, face ao cenário de emergência que temos. Acho que há muitas combinações e das 9 opções que são viáveis, que são soluções robustas para o país, e focar-me-ia naquela que seria mais rápida de entrar em funcionamento. Onde já há, por exemplo, instalações aeroportuárias? Onde já há, por exemplo, instalações aeroportuárias, ou então com uma solução que fosse de rápida execução, que fosse escalável e que ainda na tal fase de transição pudéssemos ter um cenário de Portela, mais esse grande aeroporto definitivo. Soluções provisórias não tenderia a aceitá-las, porque já conhecemos o país que temos e provisório rapidamente se tornava definitivo. Só para terminar, como é que vocês, enquanto Ordem dos Engenheiros, olham para esta construção do aeroporto? É uma oportunidade para a engenharia portuguesa ou é um desafio, com certeza? É um desafio, mas a engenharia portuguesa está preparada. Como sempre esteve preparada ao longo dos últimos anos, sempre que o país precisou de executar grandes investimentos. Neste momento, a engenharia está preparada, está a executar, está no terreno. Mesmo para concorrer com engenharia estrangeira? Mesmo para concorrer com a engenharia estrangeira. Mesmo a engenharia estrangeira, quando procura entrar cá, não o faz sem engenheiros portugueses. Deixe-me dizer que no período de crise a engenharia portuguesa internacionalizou-se. E só se internacionalizou por uma coisa. Porque a engenharia portuguesa é subejamente conhecida a nível internacional como engenharia de qualidade e aquilo que nós temos de conseguir fazer neste momento é conseguir que os nossos profissionais sejam atraídos pelo seu país e que consigam regressar para executar estes grandes desígnios nacionais que temos pela frente.
pelo menos o aeroporto e a ferrovia. Esperemos que sim. Sr. Engenheiro, muito obrigado. Bom dia. Obrigado.